Bem, gente, então, na nossa última aula, nós trabalhamos alguns exercícios sobre a parte de pilhas, especificamente a parte de potencial de oxidação e redução e a diferença de potencial de uma pilha, tá certo? Bem, nesse tópico de hoje, nós iremos trabalhar com eletrólise, tá? Para falar de eletrólise, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a seguinte situação: a interação entre átomos de sódio e de cloro. Veja só, deixa eu compartilhar com vocês aqui um arquivozinho, tá? Veja só o que nós temos aqui, tá? Átomos de sódio, que tem número atômico 11, que vão interagir com átomos de cloro, que tem número atômico 17. Deixa eu... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Tá? Vamos fazer a configuração eletrônica do sódio. Se eu tenho 11 elétrons, o número atômico é 11, eu tenho 11 prótons e 11 elétrons para serem distribuídos. Então, a configuração do sódio fica assim. K2, né? Vai ficar K2, L8, né? M1. É isso? Então, observe que na última camada do sódio, ele tem um elétronzinho na última camada. Quem tem um elétron na última camada, para adquirir o seu octeto, atingir o seu octeto, ou seja, ter 8 elétrons na última camada, ele quer perder esse elétron. Veja agora a configuração para o cloro. Vai ficar K2, L8, M7. Né? Não é 17? Se o número atômico é 17, tem 17 prótons e 17 elétrons para ser distribuídos. Já o cloro, tá? Para ele atingir o seu octeto, ou seja, ter 8 elétrons na última camada, ele quer ganhar um elétron. Então, observe que aqui eu tenho interação entre o sódio e o cloro, tá? E espontaneamente o sódio vai querer perder o elétron para o cloro. E espontaneamente o cloro vai querer receber esse elétron. Professor, o senhor Oi, começou agora, agora? comecei agora. Viu? O Estou senhor apenas. começou agora? Isso, certo? Eu estou apenas iniciando para a gente conceituar o que é eletrólise, tá certo? Aí eu estou mostrando a interação do sódio e do cloro. O sódio, quando eu fiz a configuração eletrônica, nós vimos que ele tem um elétron na última camada. Aí lá no primeiro ano a gente não aprende isso, a interação entre os átomos para formar as substâncias, as ligações químicas. E aí a gente sabe que o camarada quer perder ou ganhar elétrons a ponto ou compartilhar com a intenção de ter 8 elétrons na última camada. O sódio, ele tem um elétron, mas ele quer ter 8. Então é mais fácil ele perder um do que ganhar 7. Já o cloro, na última camada, ó, tem 7. Então é mais fácil ele ganhar um do que perder 8. Então, a formação, tá, do NaCl, que é o cloreto de sódio, isso ocorre de forma espontânea. O sódio, ele espontaneamente quer perder o elétronzinho da última camada dele para o cloro. E o cloro quer receber esse elétron. Tá? Agora, vamos supor que eu quero fazer, né? Então, tanto que o sódio vai ficar assim, ó. O sódio vai ficar com carga Na+, e o cloro vai ficar com carga Cl-. Vai ficar com carga negativa. Né? Por que isso aconteceu? Porque o sódio perdeu o elétronzinho para o cloro. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero obter o sódio metálico novamente e o cloro e o gás cloro novamente, partindo do cloreto de sódio, partindo do NaCl. Tá? Vamos supor, eu tenho o cloreto de sódio, sal de cozinha, mas eu quero obter o sódio e quero obter o gás cloro. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o elétronzinho que o cloro recebeu e devolver para o sódio. Mas o cloro quer fazer isso? Nem o cloro quer perder esse elétron, nem o sódio quer receber. Mas eu posso fazer isso? Posso. Tá?
Eu posso fazer isso através de um processo que a gente chama de eletrólise. E o que vai ser eletrólise? Eu vou aplicar uma corrente elétrica, tá? No meio onde esteja o cloreto de sódio, e ele vai fazer, essa corrente elétrica vai fazer com que o cloro devolva o elétronzinho para o sódio, tá? Então veja que não é um processo espontâneo. Então, diferentemente da pilha, que foi o que a gente estudou anteriormente, pilha é um dispositivo que, através de uma reação espontânea de óxido-redução, alguém oxida e alguém reduz, tá? Se produz uma corrente elétrica, tá certo? A eletrólise vai ser o processo inverso da pilha. Eu vou fazer com que uma reação de óxido-redução ocorra. Por que reação de óxido-redução? Oxidação, alguém perde elétrons. Redução, alguém ganha elétrons. Então, quando numa reação química eu tenho alguém perdendo elétrons e alguém ganhando elétrons, eu tenho uma reação de óxido-redução. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai fazer com que uma reação de óxido-redução ocorra. Então, essa reação na eletrólise é não espontânea. Tá? Então, você pode até definir assim, de forma simplória, que a eletrólise é o processo inverso da pilha. A reação é não espontânea e eu vou fazer com que uma reação de óxido-redução produza que a aplicação de uma corrente elétrica faça uma reação de óxido-redução. Na pilha é o contrário. Uma reação de óxido-redução ocorre e produz corrente elétrica. Na eletrólise eu vou aplicar uma corrente elétrica para que uma reação de óxido-redução ocorra. Tá bom? Então isso aqui foi só para mostrar aqui, tá? O que é a eletrólise, para facilitar o nosso entendimento do que é a eletrólise. Tá certo? Bom, então eu vou tirar agora este, tá? E vamos compartilhar agora. Deixa eu ver aqui. Pronto, o nosso livro digital, tá? Então, a eletrólise é isso, tá certo? Ó, eu vou pegar aqui um gerador de energia, nesse caso aqui uma bateria, tá certo? Nós vamos colocar eletrodos inertes ligados ao polo da bateria, tá certo? Porque inertes, eles não vão reagir, eles não vão participar dos processos, tá bem? Eles são apenas caminhos por onde os elétrons vão fluir, tá? E aí, ó, aqui é o polo positivo da pilha, então esse eletrodo aqui é uma extensão do polo positivo da pilha. Aqui é o polo negativo da pilha, portanto, aqui vai ser esse eletrodo vai ser uma extensão do polo negativo da pilha. Certo? Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou botar um eletrólito, tá certo? E aí o eletrólito é a substância que vai sofrer o processo de eletrólise, tá? Certo? Que é a substância que em meio aquoso origina íons, certo? Bem, o que vai acontecer? Para o eletrodo positivo, eu vou ter o íon negativo. Lembra que os opostos se atraem, né? E no eletrodo negativo, eu vou ter o íon positivo, tá? E aí, o que acontece? Lembra-se do CRAL? CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Oxidação, perde elétrons, redução, ganha elétrons. Então, o que vai acontecer? O eletrodo positivo, ele vai retirar o elétronzinho do íon negativo e vai enviar para a pilha. Ou seja, tá? Quem perde elétrons, sofre oxidação. Então, veja que agora a oxidação está ocorrendo no eletrodo positivo, né? Quem oxida é quem? É o ânodo. Lembra do CRAL? Né? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Então, veja que é o contrário, ó. O ânodo vai ser o polo positivo e o cátodo, que é o eletrodo que vai receber o elétron, vai ser o eletrodo negativo. Tá? Então, veja que literalmente na eletrólise é o processo inverso da pilha, até na polaridade do cátodo e do ânodo. Tá? Então, não pode esquecer isso, tá certo? Na pilha, o cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Na célula eletrolítica ou na eletrólise,
O ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Por que isso? Porque cátodo é aonde ocorre a redução. Ânodo é onde ocorre a oxidação. O que é oxidação? É a espécie química cedendo elétrons, tá certo? Então, o eletrodozinho aqui positivo vai pegar o elétronzinho do ânion. Então, o ânion está cedendo elétrons, está oxidando. Então, por isso que esse camarada aqui é o ânodo, né? E aqui vai ser o cátodo, que é o eletrodozinho que recebe o elétron, ok? Então, aí nós iremos ter dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que é quando o eletrólito não está em meio aquoso, mas está na sua fase líquida, tá certo? E aí ele vai formar cátions e ânions, tá bom? E vamos ter a eletrólise no meio aquoso. Vamos falar, no primeiro momento, da forma da eletrólise mais simples, que é a ígnea, tá? Por que mais simples? Porque eu vou ter um único cátion e um único ânion. Veja aqui a eletrólise do que a gente falou lá do outro arquivozinho, do cloreto de sódio, ó, tá? Então, eu vou ter aqui o cloreto de sódio, o NaCl, na fase líquida. Ele não está aqui em meio aquoso, ele está derretido, tá? Mas nós aprendemos isso lá no primeiro ano, que os compostos iônicos, na sua fase líquida, ele sofre uma dissociação, né? Ele se separa em seus íons. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o cloro, tá? Devolva o elétronzinho, que o cloro devolva o elétronzinho para o sódio, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Aqui está indicando uma pilha, ó. Um tracinho pequenininho aqui, né? Um tracinho maiorzinho, um sendo o polo positivo e o outro sendo o polo negativo, tá? Então, este eletrodozinho aqui vai ser a extensão do polo positivo, portanto, é o ânodo. Esse outro eletrodo vai ser a extensão do polo negativo, que é o cátodo. Então, o que vai fazer? Ora, o polo positivo da pilha vai querer receber elétrons. E vai tirar esse elétron de quem? Do cloro, tá? Então, eu vou ter aqui íons de cloro perdendo seu elétron. Esses elétrons vão para a pilha. E aí, como eles não podem ficar sem um elétron, eles vão se unir e formar o gás cloro. Aqui nós vamos ter umas bolinhas verdinhas, ó, que vocês estão visualizando aqui, tá? E essas bolinhas verdinhas mostram a formação do gás cloro, que é o Cl2. Esses elétrons vão para o outro eletrodo. Quando chegar aqui, ó, os elétrons são as cargas negativas, eles vão atrair os íons de carga positiva, que é o sódio. Tá? Então, o sódio recebe esse elétron e se torna sódio metálico e se deposita nesse eletrodo. Ok? Então, veja que agora o que foi que eu fiz? Eu forcei o cloro devolver o elétronzinho para o sódio. Veja as duas reações que ocorreram. Ó, tá? No cátodo, eu vou ter íons de sódio recebendo o elétronzinho, o elétron, formando o átomo neutro de sódio. Vou ter íons de cloro cedendo elétrons e formando em gás cloro. Ok? A reação global é do mesmo jeito que a gente faz na pilha. É a soma das duas semi-reações, desde que a quantidade de elétrons cedida e recebida seja iguais. Tá? Então, gente, até agora, o que é importante eu saber aqui? Que o processo de eletrólise é o processo inverso da pilha. Tá? Ou seja, se na pilha a reação é espontânea, na eletrólise a reação não é espontânea. Na pilha eu tenho uma reação de oxirredução ocorrendo, produzindo corrente elétrica, energia elétrica. Tá? Na eletrólise, eu vou aplicar uma quantidade de energia elétrica para que uma reação de oxirredução ocorra. Tá? Na pilha, o cátodo é o eletrodo positivo e o ânodo é o eletrodo negativo. Na eletrólise, o ânodo é o eletrodo positivo e o cátodo é o eletrodo negativo. O CRAL é do mesmo jeito, o que muda é a polaridade. Tá? Lembre-se,
No cátodo, ocorre redução. No ânodo, ocorre oxidação. Tanto na pilha quanto na célula eletrolítica. Tá certo? Bem, no caso da eletrólise guínea, aí que é a mais simples, eu tenho um único cátion e um único ânion. O cátion, que é o íon positivo, vai procurar o eletrodo negativo para sofrer a descarga, e o eletrodo, o íon negativo, vai procurar o eletrodo positivo para sofrer a descarga. Tá bom? Bem, na eletrólise em solução aquosa, aí eu vou precisar de um pouquinho mais de atenção de vocês, porque o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai precisar conhecer essa ordem de descarga de cátions e de ânions, tá? Entre os metais alcalinos terrosos e o alumínio, o hidrogênio tem maior facilidade de sofrer a descarga do que eles. Então, se na eletrólise guínea, na eletrólise em meio aquoso, eu vou ter o íon H+, que é o íon derivado da água, tá? E o íon do sal, o cátion do sal. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos e o alumínio, o hidrogênio, na presença deles, é o hidrogênio que sofre descarga. Se eu tiver qualquer outro metal que não seja alcalino, nem alcalino terroso, nem o alumínio, tá? Com o hidrogênio, então esses outros metais é que vão sofrer descarga. Ok? Bom, entre ânions oxigenados, tá? E hidroxila, a hidroxila é que sofre a descarga, tá? Entre ânions não oxigenados e o sulfato, tá? Serão eles que sofrem a descarga na presença da hidroxila. Porque lembre-se, na água, a água também sofre uma ionização, gerando o íon H+, e o íon hidroxila. Então eu vou ter 2 cátions e 2 ânions na eletrólise em meio aquoso, tá? Eu vou ter o ânion derivado do sal e o ânion derivado da água, que é a hidroxila. Tá? Eu vou ter o cátion, derivado do sal, que está sofrendo o processo de eletrólise, e o cátion e o H+, que é o cátion da água. Certo? Aqui, de tanta gente resolver os exercícios, a gente acaba memorizando, certo? Essa ordem de descarga. E a maioria dos exercícios, eles nos dá condições da gente deduzir isso também. Tá bom? Então, veja só. Novamente, pegando o cloreto de sódio, só que agora em meio aquoso. Ó. Veja que aqui em cima não tinha água, era ele na fase líquida. Agora eu tenho a eletrólise dele, não é isso? Em meio aquoso. Tá? Então eu vou ter o cátion da água, que é o H+, e o cátion do sal de cozinha, que é o sódio. Eu vou ter o ânion da água, que é a hidroxila, e vou ter o ânion do sal, que é o C-elementos. Mas, veja que no polo positivo da pilha, só vai sofrer descarga um único cátion, um único ânion. Tá? Os dois não sofrem. Um deles é que vai sofrer descarga no polo positivo. O mesmo no polo positivo. Então, quem é que vai sofrer descarga? Quem tem maior facilidade de sofrer descarga. Então, no polo negativo, que é o cátodo da célula eletrolítica, quem é que tem mais potencial de descarga? O hidrogênio ou o sódio? Olha o que me diz aqui. O sódio é um metal alcalino. Então, entre um metal alcalino e o hidrogênio que sofre a descarga. Por isso que aqui, ó, diferentemente da eletrólise guínea, quem vai sofrer a descarga é o hidrogênio. Ou seja, é o hidrogênio que vai receber o elétron da pilha, né, na eletrólise. Então, aí, aqui, diferentemente da guínea, em vez de ter o sódio metálico, eu vou ter o gás hidrogênio. Certo? E aqui do outro lado, tá? Quem é que vai sofrer descarga? A hidroxila ou o cloreto? Então, observe aqui, ó, que o cloreto, tá, tem maior poder de descarga do que a hidroxila. Então, entre a hidroxila e o ânion,
Quem vai sofrer isso, quem vai perder o elétron é o cloreto. Então, aí fica semelhante à ígnea. Aqui eu obtenho um gás cloro. A reação global é a soma das semi-reações, desde que esteja as quantidades de elétrons cedidos e recebidos iguais. Ok? Então, só que nesse caso eu vou obter gás hidrogênio e gás cloro. Bom, gente, então, certo? Dessa parte aqui de eletrólise, eu só tenho que ter cuidado com essa historinha aqui da fila de descarga, tá? Da eletrólise, da eletrólise em meio aquoso. Na eletrólise ígnea, não. Porque eu só vou ter um único cátion e um único ânion, então, quem é positivo vai para o eletrodo negativo, quem é negativo vai para o eletrodo positivo. Certo? Tranquilo até aqui, gente? Bom, e aqui, por último, a gente pode falar da estequiometria da eletrólise. Beleza, Zac. Bom, lembrando, ó, diferença de eletrólise para pilha. Basta você estar na cabeça que na eletrólise é o processo inverso da pilha. Aí só isso já facilita muita coisa na sua cabeça, tá? Certo? E aqui, ó, aspectos quantitativos da eletrólise. Bom, aqui eu vou precisar desse conceitozinho aqui, ó, constante de Faraday. Um Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Isso aqui é a quantidade de carga elétrica que um mol de elétrons transporta. Perdão. Certo? Então, um mol de elétrons transporta o equivalente a 96.500 Coulomb de carga elétrica. Então, ó, esse quadrinho aqui vai ajudar a gente muito em umas continhas que a gente vai fazer aqui para frente. Certo? Ó, primeiro, como é que eu determino a quantidade de carga elétrica, né? I vezes T, onde I é a corrente elétrica medida em ampere e T é o tempo em segundos. Aqui não pode esquecer. Para trabalhar com quantidade de carga elétrica, o tempo tem que ser em segundos e a corrente elétrica em ampere. Tá certo? E um mol de elétrons transporta 96.500 Coulomb. Tá? Isso é a constante de Faraday. Isso equivale a 1 Faraday. Então, um mol de elétrons transporta o equivalente a 1 Faraday de carga elétrica. E quanto equivale a 1 Faraday? 96.500 Coulomb. Tá? Então, esse quadrinho aqui ó, vai ajudar a gente demais, viu? Então, se ligue nele. Aqui ele está mostrando um exemplo de como calcular a quantidade de carga elétrica, né? Aqui para frente. Resolvidos não, vamos para o praticando. Tá? Bom, bem, gente, vamos fazer o seguinte. Estes exercícios nós iremos resolver na próxima aula, tá? Agora, anote aí, por favor. Deixa eu só fazer aqui um negócio. Anotem aí os exercícios que eu vou cobrar de vocês desse módulozinho, tá? É rapidinho aqui. Pronto, tá chegando. Eu vou cobrar de vocês os exercícios desenvolvendo habilidades. Cadê eles? Passei já, foi. Praticando. Poxa, passou? Esses aqui eu fiz com vocês, praticando. Aqui, desenvolvendo habilidades. Da página 410. O exercício 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu vou querer a resolução desses exercícios, tá bom? Desses 4 exercícios. Página 410, certo? Até para ir o exercício 5. Até o 5, viu? Tá? Do exercício 1 ao 5, da página 410 e 411. Para vocês me enviarem até
terça-feira que vem, no meu zap, tá? Ô, Resolução. peraí, o professor, repete, Vou professor, repetir, por vou repetir. favor. Tá? Os exercícios, só o desenvolvendo habilidades, que é o da página 410, que vai do exercício 1 ao exercício 4, e da página 411 o exercício 5. Tá? Aí você vai fazer o quê? A resolução e enviar para o meu zap, tá? Ou em forma de foto da resolução, ou em forma de arquivo, como vocês acharem melhor, da melhor forma possível para vocês. Esses 5 exercíciozinhos, tá certo? Tá certo, gato. 410 e 411. Tá bom assim? E aí, na nossa próxima aula, eu vou responder com vocês esses exercícios de eletrólise, tá? Deixa eu ver aqui o primeiro aqui, se não for extenso, eu já resolvo ele com vocês aqui agora. Eu vou botar no grupo, viu? Também. Nem se preocupe para ninguém ficar preocupado. Certo? Então aí, na próxima aula, eu resolvo estes exercícios, praticando, tá bom? E a gente termina essa parte de eletroquímica. Tá bom? Ei, gente, beleza? Então, eu vou encerrar por aqui. Tá? Alguma dúvida? Quer que eu comente alguma coisa? Isaac, tudo certinho? Arthur? Então, deixa eu ver só aqui. Olha só. Vamos pensar aqui. Vou fazer logo um, tá certo? Então, veja só. Um estudante resolveu folhear sua chave com prata, utilizando a seguinte montagem. Então, aqui nós temos íons de prata, não é? Aí tem a bateria. Então, veja só. Para que os íons de prata se depositem na chave, que é o que ele quer fazer, ele quer folhear essa chave com prata. Então, esses íons, eles têm que receber elétrons. Não é? Então, lembre-se, ao receber elétrons, ele está sofrendo o quê? Uma redução. E na pilha, lembre-se, né? Que a redução ocorre aonde? No ânodo, né? E a oxidação ocorre no cátodo. Então, se é a chave que está proporcionando a redução deste íon, né? Então a chave vai ser o quê? O ânodo, tá certo? E no caso da pilha, lembre-se, na pilha o cátodo é o polo positivo, né, que sofre a redução, e o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise é o contrário, né? O cátodo vai ser o polo negativo e o ânodo o polo positivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, como a redução está ocorrendo na chave, tá? Ela vai ser quem? O ânodo, né? Porque a redução ocorre no ânodo. E nesse caso, o ânodo aqui vai ser o polo quê? Bora, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, né? Ó, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Certo, então vamos aqui de novo, tá? Se liga. Ó, nós aprendemos que na pilha, o polo positivo é o cátodo
e o polo negativo é o ânodo. Não foi assim? Na eletrólise, é o contrário. O cátodo vai ser o polo negativo e o ânodo, né, vai ser o polo positivo. Não é isso? Na eletrólise é o processo contrário. Mas continua do mesmo jeito aquela historinha do Crown. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Tá? Então, se eu estou folheando a chave com prata, é porque os íons de prata na solução estão recebendo elétrons. Ao receber elétrons, se deposita na chavezinha e vai cobrir a chave com átomos de prata. O que vai acontecer aqui? Ora, os íons de prata não estão sofrendo redução? Não é? Então, não estão sofrendo redução. Então, a chavezinha aqui vai ser o quê? Cátodo ou ânodo? A redução ocorre aonde? No cátodo. Beleza. Pronto. E o cátodo aqui vai ser o polo positivo ou o polo negativo? Positivo. Positivo é na pilha. Né? Positivo é na pilha, lembre-se. Na pilha, o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. É o contrário. Ó, até porque lembre-se que os opostos se atraem. Você está vendo aqui a carga da prata? Qual é o sinalzinho da carga da prata aqui? Onde está o cursorzinho do mouse? Ó? Você está conseguindo visualizar? É um íon positivo ou um íon negativo? Positivo, dá para ver que é um positivo. Positivo. Então, o cara que é positivo, ele vai se depositar onde? No eletrodo positivo ou no negativo? No negativo. No negativo, tá? Então, ó, a prata aqui vai ser quem? O eletrodo negativo. E na eletrólise, o eletrodo negativo é o cátodo, é onde ocorre a redução. Então, cátodo, que é o eletrodo negativo, alternativa D. Entendeu? Aqui você tem que ter cuidado, porque na eletrólise é o processo inverso. O CRAL é do mesmo jeito, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Agora, o cátodo na pilha é positivo, na eletrólise ele é negativo. Tá? O ânodo na pilha é negativo e na célula eletrolítica ele é positivo. Tá certo? É o contrário. Tá? Bom, gente, então na próxima aula eu repito esse exercício e a gente continua, tá? Os exercícios, tá certo? Vou colocar lá no grupo como é que é para fazer os exercíciozinhos, tá bom? E aí, gente, alguma dúvida? Faça algum comentário aqui. Não. Beleza, isso, Zac, muito bem, os opostos se atraem. Bom, então, gente, até a próxima aula, tá certo? E a gente continua a resolução dos exercícios, tá? Tchau, tchau, meu povo. Tchau.